Oi, meu nome é Frank. É, Vou falar a respeito do tema de roteamento de veículos elétricos para entregas em áreas urbanas. Os tópicos principais é a contextualização, desafio do roteamento, a modelagem, o algoritmo de carga e o writing, e os resultados e os benefícios obtidos com esse algoritmo. Aí aqui só para relembrar e dar um contexto geral a respeito do algoritmo antes de ir para a implementação do código. Por que a gente deve se preocupar é, com o roteamento de veículos elétricos? Acho que a principal preocupação é em relação ao meio ambiente, que esses veículos é, emitem pouca poluição. A poluição que emite é mais no início da sua fabricação, que são produzidos os gases tóxicos e também na emissão de plásticos, mas na sua vida útil, ele sendo elétrico, a tendência é que essa poluição seja bastante reduzida no meio ambiente em comparação com um veículo ou movido a gás ou movido a gasolina. Então, acho que a principal vantagem é em relação ao meio ambiente e também em relação ao consumo, porque para recarregar uma bateria de um veículo elétrico é muito mais econômico do que abastecer um veículo movido a gasolina ou a gás. E o algoritmo de roteamento de veículos, e mais voltado na pegada de veículos elétricos, ele serve para otimizar a bateria e também uma empresa poder calcular que forma ele pode obter para atender uma demanda de clientes sem que tenha a preocupação de que esse veículo descarregue no meio do caminho, que não tenha um ponto disponível para fazer a recarga. Então, é basicamente isso. Os desafios são a limitação da autonomia das baterias, disponibilidade dos pontos de recarga, restrição do tempo de entrega e variabilidade do tráfego urbano. E aqui, só para ilustrar a modelagem do grafo, em amarelo se encontra o depósito, que é esse daqui que eu estou passando o mouse. Em verde é o cliente, os nossos clientes. E em azul seriam os pontos de recarga. Mas que na implementação do algoritmo, eu reduzi que, para fazer um cálculo, que esse veículo ele só seria carregado dentro da base do cliente. Então, se ele estiver dentro do depósito, entende-se que ele vai estar sendo recarregado. Então, esses pontos aqui de recarga espalhados no meio da cidade, eles não vão existir na implementação do algoritmo, que mais para frente eu vou explicar como é que esse cálculo foi feito aqui para levar em consideração a recarga na implementação do algoritmo. Aqui é só um exemplo para ilustrar que basicamente ele pega a capacidade do veículo, vê a carga e cria com isso as rotas e entrega de cada rota para atender esses veículos de forma que todos os clientes sejam abastecidos ou tendo sua demanda entregue. Aí, para construir isso, foi utilizado o algoritmo de Clarke e o Wright. Ele foi modificado para essa questão da capacidade da bateria elétrica, mas que na implementação dele mesmo, ele seguiu bastante a implementação que foi proposta pelos autores. Aí os benefícios, como eu já tinha falado, é a redução da distância percorrida pelos veículos, a economia de energia, o cumprimento do tempo de entrega, que ele pode ser diminuído de acordo com a rota, e a atualização eficiente dos recursos. Aí agora eu vou mostrar o algoritmo que ele foi desenvolvido em Java. O computador que foi utilizado é um Intel i5 da 10ª geração. Então, isso daí pode afetar a questão dos testes na forma que eles foram executados, dependendo da sua máquina, ele pode variar, mas os resultados obtidos são os mesmos. O algoritmo, como ele foi desenvolvido em Java, ele tem a classe main aqui, e nessa classe main
a primeira coisa que ele recebe é a lista de clientes. Nessa lista de clientes, ela lê basicamente um CSV, que ele está aqui no projeto. Ele pode ser o teste 1 ou o teste 2, conforme foi especificado no artigo. A primeira linha é o depósito. Essa primeira linha aqui, como ele é o depósito, ele vai ter índice zero, capacidade zero e distância no eixo x e y zero, porque partindo dele é que podemos calcular as rotas para atender todos os outros veículos, a todos os outros clientes, que são esses daqui. Aí ele lê esse arquivo e ele monta a lista de clientes. Após ler a lista de clientes, ele instancia a classe que calcula o algoritmo de Clarke-Wright só fazendo a instância, e aqui são os parâmetros do algoritmo. Esse load é basicamente representando a carga que esse veículo pode suportar em toneladas. Então aqui, sei lá, esse veículo aqui ele pode levar uma carga de 2 toneladas. Aqui tem a capacidade da bateria, que é em kWh, que no caso aqui ela estaria 100% completa. E a capacidade do veículo, ele vai ser a razão entre a capacidade da bateria dividido pela capacidade de carga do veículo. E aqui ele vai dar a autonomia desse veículo para atender todos os clientes. Aí calculou isso, o que ele vai fazer aqui logo em seguida? Ele vai calcular, ele vai resolver basicamente o algoritmo de Clarke-Wright. E aqui nesse algoritmo, ele é dividido em algumas etapas importantes. Que basicamente ele vai receber a lista de clientes, que os clientes eles são modelados pelo identificador, conforme eu tinha falado, e uma demanda. Além disso, eles recebem a posição no eixo x e y para que seja calculado a distância percorrida desse cliente. E também tem relação aos nós, que são os pontos do grafo, que eles são basicamente um grafo completo que aponta para um cliente e para o outro. Ou seja, com base naquela figura que eu tinha mostrado, dá para perceber que tinha as arestas sendo traçadas de um cliente para o outro. Então esses nós basicamente são isso. Ele partindo do cliente, ele já manda qual seria o próximo daquela rota. E aqui é o custo de cada roda, de cada nó. Ou seja, seria o custo da aresta. Aqui são as rotas, que correspondem à lista de clientes. E essa lista de clientes, à medida que vai calculando o algoritmo, ele vai adicionando novos clientes a um nó. Então ele fica basicamente repetindo isso. Aí aqui, no algoritmo de Clarke-Wright, aqui é na versão pura mesmo, depois que fez aquelas modificações para atender ao veículo elétrico, agora eu vou seguir o que foi proposto pelo algoritmo. Então, a primeira etapa é calcular esses savings, que esses savings são as economias. Ou seja, aqui os autores propõem que, partindo de uma distância, partindo do depósito até todos os pontos do cliente, até todos os clientes, ele vai calcular essa distância de custo indo e voltando. Ou seja, deixa eu só voltar aqui na apresentação para ficar um pouco mais claro. Que seria basicamente isso daqui. Ó. Que é em relação. Imagine que aqui é o depósito e aqui é o cliente. Aquela primeira parte do algoritmo que eu mostrei, ele vai calcular o custo de ir do depósito até o cliente e voltar. E ele vai fazer isso para todos os pontos. E quando ele fizer isso para todos os pontos, ele vai ter o custo efetivo de ir e voltar para cada cliente. Então, após obter esse custo, que é que é feito aqui nessa etapa do algoritmo, ele vai ordenar os custos do maior para o menor. Ou seja, primeiro ele vai separar aquelas rotas que
ele teria que atender unicamente as que têm maior custo, e depois ele vai buscar mediar as rotas de menor custo, que é o que ele faz aqui um pouco mais embaixo. Aí, nessa lista aqui, inicial, ele instancia as rotas partindo do depósito, e aqui, na construção dos meshes das rotas, o que, que ele vai fazer? Ele vai pegar para cada ponto, e baseado nos custos que são esses, ele vai pegar é, um par de cliente, ou seja, ele vai pegar de dois em dois clientes e vai calcular, qual é o custo do cliente A para o cliente B, vai somar esse custo, se ele for menor ou igual à capacidade do veículo, ele mergeia esses dois clientes em uma única rota só. Aí, depois é feito aqui, basicamente removendo o depósito dessa lista e também adicionando no final e no início da lista também que esse cliente ele volta ao depósito, ou seja, que ele partindo do depósito, ele vai fazer uma rota e depois que ele fizer essa rota, ele tem que voltar para o depósito e tem que obedecer ao critério de que a capacidade não pode ser maior do que a do veículo. Aí aqui é como calcula os savings, que é seguindo aqui o algoritmo de Clark-Wright, que é a distância até o depósito, mais a distância do cliente B até o depósito, e tirando a distância entre os dois. E com isso ele calcula o custo de ir e voltar daquele ponto, como eu tinha mostrado. Aí aqui ele inicia as rotas, que é basicamente inserindo o depósito, que é esse índice aqui zero, e depois a lista de clientes. Aí a parte do mais é bem tranquila, que ele adiciona de um par de rotas, que é uma rota A mais uma rota B, ele unifica essas rotas e adiciona numa rota só. Aí agora eu vou rodar o algoritmo aqui, para a gente ver qual o resultado que ele vai fornecer. Aí o algoritmo, ele fez aquilo que eu tinha mostrado anteriormente nos slides, que é, primeiro aqui, a rota zero é a rota que tem o maior custo, ou seja, ela tem demanda 42 e a carga do veículo é de 50. No caso, a capacidade do veículo é de 50, então essa daqui tem um custo próximo da demanda total do veículo, então ela não foi modificada. É a primeira rota que foi visitada. Então, ele partiu do depósito, visitou essa rota, voltou para o depósito. Aí ele percorreu uma distância aqui de 26, mas que ela não está sendo muito utilizada no algoritmo. Aí depois tem uma nova rota que também é próxima, só ela já é próxima da capacidade total do veículo. Então ele vai fazer uma entrega só para esse cliente e a partir da rota 2 aqui, o que, que ele vai fazer? Ele vai começar a mediar as rotas de menores custos, que no caso aqui na rota um e na rota 2 deve ter um custo ali aproximado de 23 cada uma delas, e dando um custo total de 46. E na rota 4 ele vai fazer um merge das rotas de menores custos, dando um custo total de 49 e não atingindo a capacidade total do veículo. Então, só para concluir, o algoritmo de Clark-Wright ele vai calcular a rota para veículos capacitados, ou seja, veículos que têm uma capacidade limitada. Depois que ele calcula a limitação desses veículos, ele vai fazer os savings, as economias de cada rota, ou seja, ele vai pegar cada ponto e ir e voltar ao depósito. E depois disso, ele vai começar a fazer os meshes das rotas candidatas, ou seja, as rotas que possuem maior custo, elas vão ficar separadas, ou seja, se elas estiverem próximo ao limite do caminhão, é, só vai ter ela para ser entregue. E as rotas que tiverem menor custo, elas vão ser mediadas para otimizar a distância que esse veículo vai percorrer. E aqui, já na parte de veículos elétricos,
tá levando em consideração a capacidade da bateria. E é isso.